Oi, gente, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais. A gente começa agora mais um Amazonas 1 Entrevista. E antes da gente começar o nosso bate-papo, que hoje é com o vereador Rodrigo Guedes, eu já peço que você compartilhe essa transmissão, coloque o link lá no WhatsApp, compartilhe com os seus familiares, que o bate-papo hoje vai ser muito bom. Como eu falei, a gente vai conversar aqui com o vereador Rodrigo Guedes, que está em seu primeiro mandato aí na Câmara Municipal e tem se destacado por ter nadado aí, se eu posso dizer assim, nadado contra a corrente, né, vereador? Então, 9 meses de mandato, eu quero agradecer aqui por o senhor receber a gente aqui no Portal Amazonas 1, ter vindo até aqui. Como é que tem sido esses 9 meses de mandato? Alguma coisa já mudou na sua visão sobre a política? Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente poder discutir com a população, com a imprensa, falar, abrir as portas da Câmara Municipal de Manaus, não só portas físicas, mas as pessoas, a população saber o que está acontecendo na Câmara Municipal de Manaus. Eu acho que a grande mérito, digamos assim, sobre o que eu posso dizer da minha atuação foi ter exposto para a população o que acontece lá dentro, só que ninguém sabia. Era sempre todo mundo ali dentro caladinho para ninguém se prejudicar, né? Um protegendo o outro, um defendendo o outro, um corporativismo ao extremo. Tinha lá na Câmara Municipal de Manaus até ainda tem, né? Mas eu não faço parte disso, uma espécie de código de conduta, né? Olha, não exponha a casa, não pode expor a casa, isso está expondo a casa, né? Você está expondo os demais vereadores. Eu não fui lá para fazer amigos, né? Eu respeito a todos, inclusive se eu fizer algum amigo lá, tenho uma ótima relação com vários vereadores, mas não fui lá para fazer amizade, para dar tapinha nas costas dos coleguinhas. Eu fui lá para fazer o certo. Eu fui lá para representar a população, né? Então eu acho que, independente de aprovar projetos ou não, porque isso é um colegiado e precisa ser aprovado por todos, às vezes é difícil quando você bate de frente, quando você nada contra a corrente, como você muito bem falou, mas é fiscalizar. Acho que essa é a principal função do parlamentar, fiscalizar o executivo. Eu não e a própria Câmara também, não é só o executivo não. Tem gente que acha que a função do parlamentar é fiscalizar só o poder executivo e lá dentro da Casa Legislativa permitir que aconteça qualquer coisa que seja contrária ao interesse da população. Não. Fiscalizar tanto a Câmara quanto a Prefeitura de Manaus. Isso eu tenho feito, tenho exposto, derrubamos o caso das picapes, derrubamos o aluguel das picapes de 41. Tive a honra em ter sido o primeiro, tanto no caso do puxadinho quanto das picapes, em me manifestar publicamente, antes inclusive até da imprensa falar, né? Já expus mesmo, já trouxe a situação à tona, porque se a gente não expõe, às vezes a imprensa até fala, às vezes não, a imprensa faz a cobertura, mas você sabe que vai perdendo força, né? Não por culpa da imprensa. O assunto vai ficando ali, então precisa de alguém que combata lá dentro mesmo. Eu tenho feito, o vereador Amon tem feito também, essa ação a gente tem feito em conjunto e eu acho que isso tem sido bem proveitoso e importante porque a gente quebrou um paradigma de que não poderia tocar em nenhum assunto que diga respeito à própria Câmara Municipal de Manaus. Vereador, a gente tem visto, assim, não só aqui em Manaus, mas no âmbito nacional mesmo da política, que há uma certa descrença da população em relação à classe política. Você acha que essa atuação dos vereadores aqui em Manaus é um pouco desconexa com a realidade, tem contribuído para esse pensamento da população contra a classe política? Por exemplo, nesse caso do puxadinho, para você que está assistindo a gente aqui entender melhor, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o Davi Reis, ele autorizou há algum tempo atrás a construção de um anexo de quase 32 milhões de reais. E isso vale a gente lembrar que nós estamos em um ano de pandemia, um ano aí bem complicado, né, para todos os brasileiros, tem crise econômica e aqui no Amazonas a gente teve a questão da cheia histórica também. E nisso, o presidente da casa queria construir
esse anexo. A gente percebeu, por exemplo, que a maioria dos vereadores se calaram em relação a isso, né? Tem até uma atitude que foi, no mínimo, curiosa do Davi Reis, que ele foi lá e bloqueou os comentários no Instagram, exatamente para que ninguém fosse lá cobrar, criticar. Sobre essa atitude, né, desses vereadores, dos políticos em geral, o que o senhor tem a falar? Olha, primeiro quero deixar claro que isso daí todo mundo sabe, na verdade. Quem cala, consente, né? Se você não se insurge contra isso, você está aceitando, você está permitindo que aconteça. As coisas erradas, seja mau uso do dinheiro público, seja corrupção, elas não acontecem somente por quem executa, por quem comete o ato por si só, como, por exemplo, nesse caso, o presidente da Câmara. Elas acontecem também porque se algum outro político deveria fazer alguma coisa e não faz, ele está também sendo cúmplice, ele está sendo partícipe desse mau uso do dinheiro público, seja alguns casos de corrupção, seja uso desnecessário, né, que também prejudica a população. Não é só a corrupção que prejudica o povo, né? Quando se usa, por exemplo, 32 milhões de reais, que poderiam estar sendo utilizado, na verdade, de tantas formas úteis à população para construir um prédio para gabinetes de vereadores, inclusive com um número maior do que nós temos 41, e o prédio prevê 51 gabinetes de luxo, aí você realmente está diretamente prejudicando a população, não é? Então não é só a corrupção, é quando se usa mal, quando se permite regalias, mordomias, privilégios para políticos ou para o alto escalão do funcionalismo público, a gente está cometendo injustiças com a população e está permitindo que a população continue na situação que está. Você falou muito bem, num ano de pandemia, né, como nós estamos tendo esse ano, ainda não vencemos, infelizmente. Num ano de uma cheia histórica, muita gente perdeu suas coisas, enfim, teve prejuízos. Gastar 32 milhões de reais em puxadinho, em prédio anexo, em gabinetes de vereadores, gabinetes de luxo, é uma imoralidade com a população. Sem contar que nunca termina no valor inicial, né? Esses 32 tem um aditivo, 2, 3 aditivos e termina às vezes em 40 milhões, termina em 25% a mais, ou seja, o prejuízo é muito maior. Isso nós não podemos permitir, mas não adianta só dizer, não, eu não apoio isso. Você tem que lutar contra isso. Se você fica calado, você está apoiando. Se você faz um jogo de cena para dizer que está contra, você está indiretamente também permitindo que aconteça. Eu não sou conivente, eu não sou omisso, eu não passo pano, né, para as coisas erradas, tanto do Executivo quanto do Legislativo, dentro da minha atribuição, porque eu fui eleito para fiscalizar o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal, não para fiscalizar Executivo Estadual, Legislativo Estadual, Executivo Federal, Legislativo Federal. A gente pode, né? A gente pode falar como cidadão, mas a minha competência é essa. Então, eu vou cumprir, independente se eles vão gostar ou não. Falando disso, vereador, a gente vem acompanhando as sessões ali na Câmara Municipal e a gente sempre vê que quando você sobe na tribuna para denunciar alguma coisa em relação à Prefeitura de Manaus, no Executivo Municipal, e até mesmo ali, às vezes, para criticar os colegas no sentido deles serem mais atuantes, a gente percebe que tem uma ação conjunta da casa, né, em lhe atacar. A gente estava falando, inclusive, antes da entrevista aqui, em relação aos projetos. O senhor sente que, por exemplo, os projetos que o senhor propõe têm uma certa morosidade, assim, nesse sentido? Vou lhe dar um exemplo. No dia 4 de janeiro, apresentei um projeto de lei para revogar o aumento salarial dos vereadores de Manaus, vereadores que aprovaram esse aumento em 2020, os vereadores da legislatura anterior, para valer a partir de 2022. Até agora ainda não foi votado, né? Hoje nós realizamos uma audiência pública que eu propus lá atrás. Não é que perdeu o objeto, porque é sobre o comércio, mas quando eu propus era ainda para falar comércio e pandemia, chegar numa solução, né? Uma solução racional. Hoje que foi realizada, ainda nem tem mais tantos
na verdade, não tem mais tantos entraves assim ao comércio por si só. Então, assim, tem uma lentidão, sim, é fato. É proposital. Fato. Eu não posso dizer, eu acredito, eu não sei, eu não posso dizer porque... Mas, assim, o fato é, os projetos demoram muito mais mesmo. Eu vejo projetos que foram debatidos em primeira discussão há 2 semanas atrás, sendo aprovados essa semana. E meus ficam aí 3, 4 meses, ainda não foram debatidos. Eu tenho um projeto, por exemplo, do pagamento do ônibus através do Pix, né? Ônibus e impostos municipais, taxas municipais também, está parado. Fora outros que eu preciso de assinatura de vereadores, olha, CPI da Águas de Manaus, consegui 12 assinaturas só, precisam de 14, está parada, né? CPI da Amazonas Energia, consegui as assinaturas, presidente da Câmara embargou, engavetou, né? Teve um parecer ali da Procuradoria, depois foi embargado, engavetado, a CPI da Amazonas Energia. O meu projeto de lei, de emenda à lei orgânica do município, que visava acabar com o recesso parlamentar do meio do ano, acabar com aquelas férias do meio do ano, eles dizem que não é férias, mas nada impede que seja, né? Só teve 4 assinaturas de 41 vereadores, né? Só para você ver. Então, de fato, como eu não tenho poder de decisão lá dentro, tudo é decidido em conjunto dos vereadores, é um órgão colegiado, as coisas são bem difíceis, né? Mas eu vou fazer meu papel. O que você falou é uma verdade, é só assistir às sessões da Câmara, todas as vezes que eu vou lá, e aí tem os pronunciamentos em série para rebater e às vezes atacar mesmo. No dia que eu falei do puxadinho pela primeira vez, isso foi no dia 14 de setembro, quase 15 vereadores foram lá rebater e me atacar, não todos, alguns atacaram de forma, inclusive, ofensiva assim, outros ficaram de fato no plano das ideias, isso é importante, isso faz parte do parlamento, sim, é normal, mas foram em série e nenhum me defendeu, nenhum, né? Ou seja, é difícil, mas olha, eu não me coloco de forma alguma... O senhor vê essas reações como uma tentativa de blindar, por exemplo, o presidente da casa, ou até mesmo o prefeito Davi Almeida, agora já falando de outras situações. Esse ano a gente teve o escândalo das furafilas, né? Teve o caso lá também do residencial Manauara, o senhor foi um dos poucos vereadores que se posicionaram também, que falaram. O senhor vê que entre ali os colegas da casa tem essa questão de proteger, de blindar a prefeitura? Não tenho a menor dúvida, porque existe algo no legislativo, isso eu falo de forma aberta, não tenho medo nenhum, que é a história da base aliada. Isso é muito ruim para a população, porque você anula toda a sua independência e a sua função de ser o fiscalizador, ser os olhos e a voz do povo eleito para isso, para fiscalizar. Vereador não é para ficar jogando futebol com o prefeito, não é para ficar ali de papagaio de pirata. Não estou falando, antes que queiram me caçar, né, todas as vezes que eu falo qualquer coisa, ameaçam me caçar, né? Estou falando do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sei lá, do condado de não sei onde, dos Estados Unidos, tá? Antes que queiram ameaçar de cassação mais uma vez. Falando nisso, o senhor tem medo de cassação? Porque eu vi que o senhor publicou um vídeo e já teve, né, essa ameaça. Pois é, eu publiquei um vídeo, inclusive convido a todos a assistirem lá. Vídeo muito bom, inclusive. É engraçado, né? Sabe, um vídeo que foi a questão de 2 cachorros, né? Que um pega a comida do outro e é um vídeo antigo que circula na internet. No Twitter tem milhões aí de retweets e tudo mais, milhares, né? E muita gente já viu, eu não criei o vídeo, eu peguei e colocaram a minha logo e postei lá nas minhas redes sociais, né? E foi uma loucura, cara, sabe, eles ficaram hiper furiosos. Eu não tô lá para atacar ninguém, mas aquele vídeo é a visão da população em relação aos políticos. Eu não estava falando da Câmara Municipal, mas também a Câmara não está exclusa disso, né, da visão da população com os políticos. Eu estava falando ali, quando eu postei, óbvio que quando eu posto eu de alguma forma ratifico aquele pensamento, né? Não vou dizer que não, mas é a visão que a população tem da Câmara, ou da política no geral, de que os políticos pensam primeiro em si
e por último, ou nunca, na população. E aí gerou uma confusão enorme, nem pensei, de verdade, falo muito tranquilamente mesmo, quando eu postei, nem cogitei, pensei que alguém poderia ver e não gostar ali no individual, mas nunca imaginei que ia dar essa confusão toda de falarem em cassação por causa de um vídeo. 2 vereadores falaram lá abertamente no plenário, nos bastidores vários falaram, enfim, é muito, sabe, chato isso, porque eu fui eleito, eu tenho um mandato, eu tenho liberdade para falar, não estou desrespeitando ninguém, não estou faltando com ética, não estou envolvido em nenhum caso de corrupção ou denúncia, e falar em cassação, como falaram também, no caso lá dos rodoviários, que eu parei um ônibus para a idosa ser apanhada, digamos assim, no ônibus, falaram também. Então esse tipo de tentativa de intimidação é muito ruim, porque parece que ali todo mundo só pode atuar de um jeito. Tem que ser da base do governo, tem que ser da base da Câmara mesmo, interna ali. Tem que ficar caladinho para qualquer coisa que for errada, e se você fizer diferente, você está agindo de forma errada para eles, né? E falando agora, vereador, da atual gestão agora do prefeito Davi Almeida, nós estamos no primeiro ano de mandato, né? O senhor, acredito que o senhor anda aí nas ruas, nos bairros de Manaus. Qual é a percepção que o senhor tem, assim, que a população, como a população tem avaliado essa atual gestão e como o senhor avalia também? Perfeito. Olha, antes de fazer essa avaliação do que eu penso sobre a gestão do prefeito Davi Almeida, quero deixar claro que eu não quero ser herói de nada, tá? Não quero ser o antipolítico, o antissistema. Eu faço uma luta que eu considero certa, que eu acho que a população espera dos políticos, mas eu não me coloco nesse papel não, tá? De ser o perseguido, ser o injustiçado. Você se considera oposição? Eu sou independente, isso é indiscutível. Eu acho que eles acabam classificando lá, às vezes a imprensa também, mas essa classificação, essa definição, você acaba se limitando, por quê? Parece que a oposição quer se opor a tudo, né? E a base quer apoiar tudo. Eu acho que todo mundo, de verdade, sem demagogia, sem hipocrisia, todos deveriam ser independentes. Acertou? Ótimo. Parabéns. Errou? Tá errado. Vamos criticar, vamos exigir investigação, exigir que sejam apuradas, não ficar calado, porque senão meus pedidos não vão ser atendidos. E na prática é basicamente isso que acontece na política. Se você não for da base, os seus pedidos não são atendidos. Repito, do Brasil inteiro. Mas olha, falando da gestão do prefeito Davi Almeida, eu acho que tem acertos, mas ainda tem uma visão um pouco equivocada do que eu penso que a gente deveria buscar, né? Acerto, digamos assim. O prefeito, independente de qualquer coisa, ele tem qualidades de ser uma pessoa ativa, estar presente em vários lugares. Isso eu acho algo importante, porque você precisa estar presente para ver as situações. Agora eu vejo ainda aquela fórmula muito antiga, sabe? De gestão. Eu quero Manaus, não só como vereador, mas como manauara, morador de Manaus, que ama a nossa cidade, que nasceu aqui. Quero ver uma Manaus bonita, linda, com qualidade de vida para o morador lá da Zona Leste, aqui da Oeste, que nós estamos agora nesse momento, Sul, Centro. Então a gente já está muito naquela fórmula, gestão da prefeitura é tapa-buraco, é asfalto. Inclusive, falando disso, a gente tem visto essa política, uma coisa que a gente observa muito aqui no portal, essa questão de pintar as ruas, né, de tapar buracos, e aí? Pois é pouco, é pouco. A gente criou um costume aqui em Manaus de que você reformar as coisas é pintar. Não, senão vai ser um prefeito, como foi batizado em outros lugares, né? Não quero nem falar de marca de tinta, mas pense aí na marca de tinta mais famosa, né? Não vai ser o prefeito, essa marca de tinta mais famosa. É pouco, né? É legal dar uma revitalização em alguns pontos, é legal, mas é muito pouco.
Você passa lá, por exemplo, faz o tapa-buraco, só que não tem calçada, né? Faz o tapa-buraco e o bueiro aberto, né? Aqui. Não tem paradas de ônibus decentes, não tem abrigo de ônibus. E acaba que algumas políticas públicas vão ficando de lado, Pois né? é, só aquele feijão com arroz mal feito ainda, só tapa-buraco, sabe? Cadê a calçada aqui em Manaus? Cadê a acessibilidade? A gente tem um problema com acessibilidade muito grande. Exatamente. Né? Faz uma rua inteira de recapeamento e não ajeita a calçada, sabe? Não sinaliza a rua, ainda está aquela gestão que não está, como por exemplo alguns lugares do Brasil. Eu sei que não dá para resolver tudo em 8 meses, óbvio. Tem a questão do transporte coletivo também. Por exemplo, as pessoas esperam ônibus, corrija-me se eu estiver errado, você que está assistindo, fora terminais, no sol, na chuva, não tem um abrigo de ônibus, não tem uma parada de ônibus decente. Uma faculdade fez ali uma parada melhor do que qualquer parada da prefeitura, abrigo. A prefeitura não tem, não é? Os terminais abandonados, parques, praças, espaços de lazer abandonados. No máximo eles vão lá e pintam. A gente precisa acabar com isso de que reforma é pintura. Reforma não pode ser pintura, reforma tem que ser reforma. Ali atrás da Câmara, uma Vila Olímpica abandonada, não tem nem gestão lá dentro. Está entregue, abriram, está aberta e ninguém fica lá. Estão roubando tudo, né? Agora, depois para ajeitarem, tem que gastar o triplo. Então, acho que falta aquela gestão fina, sabe, na cidade. E alguém que olhe para a qualidade de vida, arborização, de verdade. Manaus não tem árvores, né? Uma cidade que ainda é muito feia, né? Ainda precisa melhorar muito. O trânsito caótico, não tem sinalização viária, enfim. Acho que fica faltando aqui em Manaus aquele toque de classe, aquele toque fino. Porque eu quero ver a nossa cidade, desculpa até te atrapalhar, como Curitiba, por exemplo, Florianópolis, uma cidade bonita, agradável, que proporcione qualidade de vida. Aqui basicamente só tem qualidade de vida quem tem dinheiro, né? E aí vai embora, sai da cidade. Né? Então, vereador, aproveitando que a gente está falando aqui de políticas públicas, tem gente mandando perguntas aqui pelo Facebook, né? Mandaram assim: o prefeito Davi Almeida falou que iria acabar com o IPTU, até agora nada. O senhor pretende fiscalizar? Olha só, foi no início do ano, foi exposto aí, inclusive apareceu nas redes sociais por um tributarista, salvo engano economista, que havia sido aumentado o IPTU no ano de 2019. Olha como são as coisas na nossa cidade. Olha como esse conceito de base é ruim. Base do prefeito, base do governador, base do presidente. Olha como é ruim. Em 2019 foi elevada a alíquota do IPTU, gestão anterior do ex-prefeito Arthur. Nenhum prefeito aumenta imposto sozinho, nem governador, nem presidente, nenhum. Tudo passa pela Câmara, pela Assembleia ou pelo Congresso Nacional, né? O prefeito enviou, foi aprovado, ninguém sabia como é ruim uma Câmara que não abre, né? Não se abre para a sociedade. Foi aprovado lá na Câmara, passou por 41 vereadores, eu não sabia, por exemplo, ninguém, nem a imprensa sabia, basicamente, e um tributarista, advogado, salvo engano, fez um vídeo explicando que já ia ser cobrado agora em 2021 um aumento de 34% da alíquota do IPTU de imóveis comerciais. Ou seja, se ele não faz esse vídeo, ia ser um apagão coletivo, alguém quando chegasse o carnê, aí talvez alguém percebesse, né? Ele viu na própria lei. Ou seja, passou na Câmara, foi aprovado pelos vereadores e já ia ser cobrada. E aí eu e o vereador Amon denunciamos, cobramos que fosse revogado ou suspenso, já ia ser cobrado, já ia vir no carnê, e aí foi suspenso de fato, mas ainda não foi revogado. Isso precisa ser revogado, senão em 2022 vai ser cobrado. Suspensão é algo temporário, revogação é definitivo, não é? Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque eu vou ficar de olho, certamente o vereador Amon também, porque nós fazemos esse papel de independente, de ser os olhos do povo lá dentro. E se vier
um projeto, não vier, na verdade, o projeto de revogar esse aumento de alíquota do IPTU de imóveis comerciais, nós vamos denunciar. Então tem até o final do ano para que seja enviado esse projeto. Se chegar um pouco mais próximo e não for enviado, nós vamos denunciar, porque a população não pode aceitar mais aumento de impostos aqui na nossa cidade. Nós já pagamos muito no Brasil inteiro, aqui também. Então é imoral, a gente não pode aceitar e fique tranquilo que se não chegar num tempo razoável nos próximos meses, a gente vai convocar a população a lutar contra isso. Perfeito. Vereador, e falando aí, já que o senhor citou a sua parceria, né, se é que a gente pode chamar assim, com o vereador Amon Mandel, né, nessas pautas para combater, por exemplo, a questão do puxadinho, tem também das picapes, 41 picapes, né, que seriam ali alugadas para os vereadores da casa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente por que o senhor acha que incomoda tanto essa atuação de vocês dois? Porque a gente expõe, porque a gente traz para a sociedade assuntos que beneficiariam os vereadores, né? Mas não beneficiaria o povo. Por exemplo, uma picape estaria à disposição ali de cada um dos 41 vereadores, né, para usar em N utilidades, enfim, mas com valor de R$ 8.300 por mês. 8.311, para ser mais exato, por mês. Por picape, vezes 41, nós teríamos aí, vezes 12, 4.200.000 gastos por ano só com aluguel dessas picapes. Então, quando a gente denuncia isso e quando a gente cobra no plenário, na tribuna, nas redes sociais que seja revogado, a gente está expondo, né? A gente está prejudicando o andamento da casa. Só que a gente está lá para isso mesmo, né? A gente entrou no caso do puxadinho, do anexo, nós ingressamos na justiça, vocês acompanharam, vocês fizeram ampla cobertura também. Nós conseguimos 3 decisões judiciais impedindo a construção do anexo, está ainda tramitando o processo judicial. Oficialmente, o presidente da casa ainda não desistiu, né? Ainda não desistiu. Vamos Saiu, ver o que vai acontecer. Essa semana foi falado aí que ele havia desistido. Não estou sabendo de absolutamente nada de que ele desistiu. Estou lá dentro, mas não vi e nem ouvi nada sobre desistência. O processo está tramitando, o processo judicial está ainda em curso, né, e até a gente ter uma desistência oficial ou uma decisão judicial definitiva, a gente vai estar lutando contra isso. E também no caso das picapes, isso daí foi algo bom. Lógico que no caso das picapes, por exemplo, teve a minha ação, teve a ação do vereador Amon, nós trabalhando em conjunto nessa pauta, já estaríamos ingressando na justiça também. Nós anunciamos que entraríamos na justiça, a ação já estava sendo feita, e algumas horas depois da gente anunciar, o presidente suspendeu. E 2 dias depois cancelou em definitivo. Então, no caso das picapes, é uma vitória consolidada. Acabou o caso das picapes, não vai mais acontecer esse ano. Se aparecer de novo, lógico que nós vamos denunciar, mas, acima de tudo, a gente fez a nossa parte, mas eu ressalto a importância do papel da população que cobrou, que não aceitou, foi nas redes sociais, exigiu que fosse cancelado isso, a imprensa também cobriu amplamente, fez o papel de trazer a informação para a população, mostrar o que está acontecendo, e foi uma vitória da união de esforços, da nossa atuação parlamentar com o povo e a imprensa que cobraram também, exigiram que seja respeitado o dinheiro público. Foi uma grande vitória no caso das picapes, por enquanto uma vitória no caso do puxadinho, impedimos por enquanto a construção e a gente vai continuar dando satisfação única e exclusivamente para a população. Vereador, e tem mais pergunta aqui chegando. Tem gente perguntando sobre o ponto eletrônico da CMM. O prazo aí para ser instalado, né, para evitar funcionários fantasmas, está acabando e o pessoal quer saber se o projeto vai se estender para outras secretarias também. Você sabe como é que está essa questão lá do ponto eletrônico? Olha, eu sou a favor de ponto eletrônico na Câmara, em todo o Executivo, Prefeitura, governo, enfim, eu acho que todo lugar deveria ter o ponto eletrônico, né? Na Câmara deveria ter
para servidores, sejam concursados, efetivos, ou também para os vereadores. Não é só para servidor, não. Tinha que ter ponto eletrônico. Eu acho que durante a sessão tinha que todo mundo ficar lá. Você acompanha, você sempre está lá. É só olhar lá de cima, ou da sala da imprensa, ou do Facebook mesmo. Você olha, tem várias bancadas vazias, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer como vereador é estar lá na sessão. É o mínimo. É obrigação. Ainda tem a sessão virtual, né? Ainda tem a sessão virtual. Sou contra. Não participo de sessão virtual. Estou lá todo dia. E se alguém ficar doente, é algo que acontece com qualquer pessoa. Você apresenta ali, né, as provas, atestada, enfim. Mas tem que estar lá todo dia, não em casa. Sessão virtual é muito ruim porque a pessoa pode ligar lá, né, acessar o link, botar ali o bonequinho, que eu chamo. Parecer que está presente, mas né, não mas tá. não está. Pede para alguém acompanhar, algum assessor. Se a pessoa quiser ficar dormindo, se a pessoa quiser ficar na praia, ela fica. E a gente nem tem mais, né, vereador, aquele telão com a presença dos vereadores. Não tem por causa da sessão virtual. Então, isso não dá. Todo mundo está trabalhando, todo mundo voltou a trabalhar já. Não dá só para vereador, político, ficar com a possibilidade de ficar em casa, na sessão virtual, sabe? Não dá. E vale por isso que a ressaltar... população fica com raiva de político. Para político é tudo, para o povo é nada, sabe? Vale a gente ressaltar que nós até fizemos uma matéria aqui no portal Amazonas falando sobre o valor daquele telão que fica ali, né, no plenário da Câmara, e que infelizmente era um telão que era para mostrar a presença dos vereadores, né, para quando a gente abrisse ali no YouTube a sessão, a gente saber quem é que estava presente, quem não está, mas infelizmente isso não é realidade, né? Não. O telão reproduz apenas as imagens ali do plenário. Do plenário, exatamente. Então, isso não dá para continuar. Sessão virtual tem que acabar, ponto eletrônico tem que ter, estamos acompanhando. Vamos ver se isso vai ser implementado. Isso é só o presidente da casa que tem como fazer, logicamente, né? Mas a lei é para todo mundo, né? Não dá para ter ponto no secretaria tal e não ter na Câmara, sabe? Não dá para ter ponto para os servidores e não ter ponto para os vereadores. O básico é a gente ficar ali, nem que seja parado ali, sabe, ouvindo, mas é o mínimo, são 3 dias por semana só de sessão, segunda, terça e quarta. Começa 9 horas, termina por volta de meio-dia, meio-dia e meia, então o mínimo é ficar ali presente, sabe? Não dá para, estou na sessão virtual, mas estou acompanhando, não dá nem para provar que você está mesmo na sessão virtual. Sabe? Ninguém prova, você bota o bonequinho, você não precisa falar nada. Então, essas coisas têm que acabar, isso não dá mais. Vereador, e para a gente encerrar agora, no próximo ano nós temos eleições, né? O senhor pretende dar um passo maior e se candidatar para deputado estadual ou federal? Já recebeu aí alguma proposta, alguma conversa? Sim, já recebi algumas. Como eu tenho dito em outras entrevistas também, todo político pensa em política, né? Todo político pensa em eleição. Papo furado é de quem diz que não está pensando, é mentira, né? Político tem que parar de mentir, né? Político tem que parar de ser Pinóquio. Essa, inclusive, é a resposta, né, que clichê. A gente mais recebe. Não estou pensando nisso agora. Não estou pensando nisso, sabe? Nossa, os políticos só pensam no povo, né? Pelo amor de Deus, olha, não é hora. Não. Político pensa em política, político pensa em eleição, todos. Só que isso não pode ser a sua prioridade, digamos assim, de atuação. Só vou atuar com base em eleição. Pensar faz parte, não é? Você conjecturar faz parte. Só que isso não pode ser seu único motivo de atuação. Fazer sempre pensando em eleição, né? Mas dizer que não pensa é mentira. Então, assim, respondendo de forma direta a pergunta, para não ficar evasivo também, já recebi, sim, propostas, algumas, né? Conversei com algumas pessoas, não descarto a possibilidade. A gente tem algo muito ruim, que é que essas eleições a cada 2 anos. Eu acho que deveria ser tudo junto, porque aí não dava a oportunidade de você pular de uma eleição para outra, de um mandato para o outro. Tinha que acabar o seu mandato. Aí quando acabasse, estivesse acabando, aí você decidiria
se ficava na Câmara ou ia para outra casa, ia para o Executivo, enfim. Aí corria o risco, inclusive, de perder o mandato, ficar sem mandato. Então, o senhor está cogitando isso? Existe a possibilidade, porque política, como tudo na vida, é você agarrar as oportunidades, né? Se for um cenário positivo, se eu tiver feito algo que foi útil à população, porque quero fazer, como eu procurei fazer em 2020, uma campanha bem diferente, sem dar as coisas, sem prometer emprego, sem ter que comprar voto, né? Então, se eu considerar, e alguma parte também da população considerar que o meu mandato foi útil, que eu comprei brigas boas para a população, que eu consegui bons resultados para a população, é uma possibilidade. E repito, na vida a gente tem oportunidades. Se a gente perde uma oportunidade, às vezes a gente não tem ela de novo. Então existe sim, só que depende também de um conjunto de fatores. A gente está discutindo aí o Brasil, através do Congresso, né? Uma reforma eleitoral, eu estou esperando o resultado dessa reforma eleitoral. Precisa ninguém ganha eleição sozinho, precisa de uma aliança também, né? Tem uma conversa muito boa com o vereador Amon, que também da mesma forma não bateu o martelo, mas tem... Essas conversas aí foram com o seu próprio partido, com outros partidos? Tenho conversa com o meu partido, sou do PSC, não gosto de ficar pulando de partido, tenho uma relação muito boa com eles, tive sim essas conversas, mas vai depender de uma série de fatores, conjuntura política. Você sabe que no Legislativo tem algo muito ruim em relação às eleições. Tem a questão do voto proporcional. O que eu quero dizer de uma forma bem direta? Tem gente que tem voto, mas não ganha, e outros com menos votos ganham. Então isso é um dos fatores que pesam, né? Você precisa escolher muito bem. Teve gente que teve 7.000 votos para vereador e não ganhou, e teve gente com 2.000 votos e ganhou, né? Sim. Então esses fatores são decisivos aí na escolha e na hora de você decidir, de fato, se você vai participar ou não. Mas existe sim a possibilidade, não descarto, mas ainda não bati o martelo. Perfeito, vereador. A gente vai então encerrando por aqui a nossa entrevista, Amazonas One Entrevista, e nós agradecemos aqui mais uma vez o vereador Rodrigo Guedes, que conversou com a gente, e agradecemos também a sua audiência aqui no portal Amazonas 1. Mais sobre política aqui no Amazonas, de Manaus, o cenário político aqui da nossa cidade, você pode ter acessando o nosso site, que é amazonas1.com.br. Essa entrevista aqui vai ficar salva, então você pode continuar compartilhando aí com os seus amigos, e a gente vai encerrando por aqui e até a próxima. Nós agradecemos mais uma vez aqui a sua audiência. Obrigado.